todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Para aqueles que nos acompanham remotamente, que você possa também se sentir abraçado por cada um de nós e sentir a presença maravilhosa do nosso Deus nesta noite. Queridos, hoje nós iremos dar continuidade à nossa série que já está na metade do caminho, com o nosso terceiro tema, e acho que o mais impactante, o mais forte, o mais tenso de todos eles, onde nós iremos falar sobre a paixão de Cristo e o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário por cada um de nós. Inclusive, eu já lhes adianto que a mensagem de hoje terá imagens fortes, então, se você pretende dormir bem à noite, se você tem estômago e mente fracas, eu recomendo que você evite ver essas imagens. São imagens bem impactantes para ilustrar exatamente a ideia e a essência do que está por detrás de cada um dos terríveis sofrimentos de Cristo nesses últimos momentos da vida dele. Eu quero já convidar você, inclusive, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje nós vamos entender de cada ponto como foi os últimos momentos de Cristo nessa terra, como foi para ele sofrer o que sofreu, como foi a crucifixão e o que isso representa para nós dentro do contexto do grande conflito. Estamos na nossa série sobre a última chance para viver. Nós já falamos da mudança de vida, o contexto do grande conflito. Já falamos da armadura do cristão, a armadura de Deus, como Deus age, como Deus batalha no grande conflito. E hoje nós vamos aprofundar a ideia do grande conflito, entendendo como o plano da salvação se encaixa nisso tudo. Tema de hoje, salvação pelo sangue. Deixe sua Bíblia aberta, curve sua fronte, feche seus olhos e ore mais uma vez comigo. Santíssimo Pai, amado Deus, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença neste momento. Como é bom, ó Pai, termos a oportunidade de estarmos com a Tua Santa Palavra aberta em nossas mãos e o privilégio de estudá-la. Pai querido, neste momento nós pedimos uma bênção especial sobre esta noite, sobre este estudo que iremos realizar. Que este estudo, ó Pai, possa ser uma fonte de bênçãos em nossa vida. Que a semente pura, santa e sagrada do Teu Evangelho possa infiltrar em nossa mente e em nosso coração, produzindo frutos em abundância para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos conduza através do estudo das Sagradas Escrituras e que nós possamos, nesta noite, ouvirmos mais uma vez a Tua voz. É o que nós humildemente te pedimos, Pai, com perdão dos nossos pecados e desde já agradecidos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos entender como foi se desenrolando o plano da salvação dentro do contexto do grande conflito. Nós vimos no primeiro dia que Deus criou o mundo, o planeta Terra, o universo, estabeleceu Adão e Eva no jardim do Éden, tudo era perfeito, belo, conforme a vontade de Deus, feito à imagem e semelhança dele, lá estava o homem. Perfeito eras, até o dia em que Satanás vem e estabelece o pecado na natureza humana e no mundo. O pecado, ele entra, ele corrompe, ele destrói. O grande conflito passa do universo agora para o planeta Terra. Uma luta constante entre Deus e Satanás para descobrir quem no final tinha razão. E quem no final conseguirá levar o maior número de almas consigo. A humanidade foi trancafiada, a batalha foi se desenvolvendo e se intensificando. E até hoje ela se intensifica e até hoje nós lutamos.
No segundo dia nós vimos que essa batalha ela envolve cada um de nós, sem exceção. E nós precisamos ter a armadura de Deus, o fruto do Espírito Santo para nos guiar. Do contrário, nós já perdemos a batalha. Mas além da armadura de Deus, é importante nós termos em mente o plano da salvação. Antes mesmo de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, Deus estabelece o plano da salvação, Ele coloca o plano da salvação em vigor. Ele entrega um cordeiro para ser morto sobre um altar, pelas próprias mãos de Adão, para mostrar o quanto é cruel o pecado, para mostrar o quanto o pecado consegue destruir e corromper até as coisas mais puras e inocentes. E daquele dia em diante, cordeiros foram sendo mortos ao longo da história, porque o salário do pecado é a morte, e o preço tinha que ser pago com sangue. Isso foi se desenrolando até chegar o sacrifício supremo, que é o que nós vamos estudar hoje. E eu pretendo responder estas 3 perguntas com vocês nesta noite. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo dentro do plano da salvação? O que significa para mim e para você ser cristão? E será que nós honramos o nome cristão na nossa vida? Estas 3 perguntas até o fim do estudo de hoje vão ser respondidas, mas para isso nós precisamos entender o contexto. Mateus, no capítulo 24, é o momento em que Jesus já começa a alertar os discípulos sobre o fim do mundo, sobre as coisas que vão acontecer. Ele vai conversando com os discípulos, ele vai falando com eles, vai introduzindo parábolas, e quando chega no capítulo 26, já nos primeiros versos, depois de dar todos os ensinamentos, ele diz aos seus discípulos: sabeis que daqui 2 dias, no verso 2, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus termina no capítulo 26, todo aquele sermão, todo aquele discurso que ele inicia no capítulo 24, falando do grande conflito. E ele diz claramente para os seus discípulos: daqui 2 dias a Páscoa vai chegar e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. O plano da salvação chegará no seu ápice, no seu momento mais importante, mais impactante de toda a história do universo. E é interessante porque até esse momento os discípulos eles não sabiam, eles não compreendiam totalmente o que Jesus queria dizer quando ele falava que o Filho do Homem ia ser crucificado, ia dar a sua vida por muitos. Eles só foram se a perceber disso quando já era tarde demais, quando Cristo já havia realmente morrido. Mas olha como que a história vai se desenrolando. A partir do verso 3, olha o que você encontra na palavra. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. E eles deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. E eles diziam, e essa parte eu destaquei no slide: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Essa frase, ela é muito impactante, extremamente importante, porque mostra para mim e para você que, primeiro, ao mesmo tempo que Jesus estava com os seus discípulos, já se preparando para o que estava por vir, os sumos sacerdotes, os líderes do povo, estavam reunidos conspirando contra ele. E a segunda coisa que essa frase me indica, que esse texto me indica, é que o plano para matar Jesus não era um plano elaborado ali às pressas, não era um plano ali elaborado de qualquer jeito, simplesmente porque queriam matá-lo. Era algo premeditado, era algo planejado com cautela. Tanto que os sacerdotes, eles sabiam que eles não poderiam jamais chegar numa festa, numa ocasião tão especial quanto a Páscoa, e prender um homem que era amado pelo povo. Porque isso geraria tumulto e iria colocar em jogo o cargo deles, a reputação deles como líderes impecáveis do povo. Então eles pensam: precisamos de um plano para prender e matar Jesus, mas isso não pode acontecer nem em público e nem durante a festa.
Porque se o povo se aperceber do que estamos fazendo, eles vão se voltar contra nós, vão duvidar de nós, vão ver que Jesus realmente tinha razão quando disse tudo aquilo a nosso respeito. E é aqui que, para ajudar os fariseus, entra o coringa do baralho, Judas, que sabia muito bem para onde Jesus iria naquela noite. Quando eu chego no versículo 36 a 46 de Mateus 26, Jesus ele já se retira de onde estava. Terminada a Santa Ceia, ele se dirige ao Getsêmani, um jardim que ficava no topo de um monte. Chegando lá, ele vira para os seus discípulos e diz: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus ele entra no Getsêmani, ele já está sofrendo, ele já está angustiado, ele já está fraco. Pouco tempo antes da chegada de Cristo e os seus discípulos no jardim, Judas havia saído. Ele havia se encontrado com o sumo sacerdote, com os principais líderes do povo, e ele tinha oferecido os seus serviços para entregar Cristo, para que então o plano maligno dele se comprovasse, se concluísse, e Cristo fosse realmente preso e morto. E é interessante a história de Judas, porque Judas ele tinha um pensamento diferente do nosso, assim como todos os outros discípulos. Os discípulos, convivendo ali com Jesus, eles acreditavam que Jesus seria rei, mas não rei soberano sobre o universo e sobre o pecado como nós entendemos. Eles acreditavam que Jesus ele seria rei como César era rei, como o imperador de Roma era rei, era líder, era soberano. Era essa a visão que eles tinham de Jesus, principalmente Judas. Essa visão fazia com que, principalmente Judas, ao ver Jesus se comportando de forma oposta ao que um rei deveria, ele se corroía por dentro e pensava: mas como esse homem vai nos libertar de Roma se ele age como se ele fosse um simples servo? Se ele lava os pés dos discípulos? Se ele não compra briga com os romanos? Como ele vai ser realmente rei? Se ele fica andando com pobre, com miserável, com drogado, com viciado, como que ele vai conseguir ser rei? Como que pode o rei todo-poderoso andar com os mais horrendos seres da sociedade? É interessante porque esse pensamento ele vem justamente por conta da ideia que os fariseus e os saduceus passavam para o povo. Os fariseus e os saduceus, eles colocavam que todo leproso, todo paralítico, todo coxo, toda essa gente, essa ralé, não pertencia à sociedade. Eles tinham pecado e tinham que ser expulsos. Os leprosos não colocavam os pés dentro da cidade. Os discípulos cresceram, nasceram, viveram e aprenderam os ensinamentos desta sociedade. Então Judas olhava e falava: como pode o rei andar com essa gente? Não faz sentido. Isso abriu dentro de Judas uma brecha que Satanás explorou. A oportunidade de colocar a ideia em Judas de que se eu fizer algo, ou se ele se colocar numa situação difícil, talvez ele se declare como rei. Se eu obrigá-lo a se declarar como rei, não vai ter como. Ele vai se posicionar, ele vai derrubar Roma e nós vamos ser libertos. Então Judas fica sabendo do plano dos sacerdotes, dos líderes, dos fariseus. E Judas era um dos 12, ele tinha uma posição de destaque e confiança. Ele era o tesoureiro. Os caras confiavam nele, até com o dinheiro. Então Judas pensou: não vão desconfiar de mim. Eu tenho uma posição ali de confiança. Vocês querem matá-lo? Ok. Quanto vocês me oferecem para mim entregar ele a vocês, para que então vocês possam matá-lo? E os sacerdotes vão, param e pensam: que tal
30 moedas de prata. E é interessante porque 30 moedas de prata era o preço que você pagava na época por um escravo. E nem era um escravo lá muito bom, era um escravo mediano, de mediano para ruim. 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Os sacerdotes entregam as moedas e falam, muito bem, agora você o acompanha, você o observa, você analisa aí a melhor oportunidade. Quando ele estiver vulnerável, você nos avisa. E aí a gente vai lá e prende ele. E Jesus, ele contava tudo para os discípulos. Momentos antes ele tinha dito, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus havia colocado ali em pauta para os seus discípulos todo o plano. Tudo que ele iria passar. Tudo que ele iria ter que suportar. Judas tinha ciência disso. Sabia que Jesus iria reunir os discípulos para fazer a ceia. E depois iria se retirar, como ele sempre fazia, para orar num monte. No caso, Getsemane. Um lugar que, inclusive, já tinha sido frequentado antes por Cristo e os seus discípulos. Então, quando Jesus ele está ali, na mesa, com todos eles reunidos, é o momento em que Judas, eu acho até cômico isso, gente, porque quando Jesus fala, entre vocês há alguém que vai me trair, todo mundo fica assustado, serei eu, mestre, serei eu, serei eu. E Judas, para disfarçar, na maior carga de pau, entra no jogo, serei eu, senhor. Não, imagine, não é você não. Com certeza não é você. Aí numa dessa, o clima vai se intensificando, vai se tornando cada vez mais pesado. Jesus, ele olha ali para Judas. Eu imagino Jesus chegando ali na orelha de Judas e falando, viu, o que você tem que fazer, vai e faz logo. Judas, ele se levanta, ele sai, chega lá nos sacerdotes e fala, daqui a pouco, prestem atenção no tempo, daqui a pouco, ele vai sair de lá, ele vai para o Getsemane, ele já está sofrendo pelo pecado, ali nós vamos poder prendê-lo. Jesus estava ali no jardim dizendo aos discípulos, ficai aqui, vigiai comigo, eu estou em angústia, eu estou em luta, eu estou em combate, o diabo está me atormentando, tentando me fazer desistir da minha missão e do meu plano. Vigiem comigo, me ajudem em oração. E Judas estava ali, alimentando mais ainda os alicerces da traição. E eu acho interessante, você conhece a história, Jesus ele pede para os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Digamos que fosse 1 hora, meia hora que seja. Jesus ele faz esse pedido, ele se afasta, num canto reservado, ele dobra os joelhos e ele ora ao Pai. A famosa oração, Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento, sem que eu o beba, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus ele ora uma vez, então ele se levanta. E ele volta aos discípulos, e os discípulos estão como? Dormindo. Ele fala para os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Quando ele vira as costas, a primeira coisa que os discípulos fazem, ao invés de dobrar os joelhos e orar, eles caem no sono. E Jesus então, depois de orar, ele volta, vê os discípulos dormindo, dá um chacoalhão neles, acorda e fala, eu só pedi 1 hora, meia hora que fosse para vocês vigiarem comigo e vocês aí dormindo. Então Jesus vai, ele se afasta de novo, ele ora uma segunda vez, repetindo as mesmas palavras. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. E o diabo ali conversando com ele, tentando botar minhoca na cabeça dele, fazer ele desistir. Jesus ele se levanta uma segunda vez, ele volta aos discípulos e os discípulos estão de novo como? Dormindo. Jesus de novo acorda os discípulos e ele fala a frase mais impactante de todas que poderiam ser ditas naquele momento. De fato, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vocês não conseguem ficar nem meia hora acordados orando comigo, porque o espírito está pronto e o espírito é forte, mas a carne é fraca. E a carne sendo fraca vos impede de fazer aquilo que eu vos peço.
Olha a profundidade dessas palavras. Jesus então, ele sai de cena. Por uma terceira vez, ele dobra os joelhos e ele ora repetindo as mesmas palavras. E nesse momento Lucas fala que a angústia de Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele suou sangue. Suar sangue é uma coisa extremamente rara, muito difícil de acontecer. Só acontece em situações de extrema angústia. É provocado por uma dor, uma fadiga física, aliado com uma perturbação, uma angústia muito grande emocional e psicológica. Essa angústia, essa pressão, uma emoção ruim, negativa muito forte, faz a pessoa ficar tão tensa, que os vasos sanguíneos, chamados de capilares, que ficam sob a pele, eles se estouram, eles se rompem, o sangue vaza pelos poros, se mistura com o suor e escorre pelo corpo inteiro da vítima, da pessoa, e torna a pele preta, como pele putrefada de defunto, de cadáver, devido ao sangue escorrendo misturado ao suor. Lucas, ele relata isso, e com isso ele mostra o quanto Jesus estava sofrendo. A Bíblia fala, no próprio capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que Jesus, no início do seu ministério, foi tentado por Satanás. E a Bíblia diz que Satanás, depois da última tentação mal sucedida, ele se afasta, ele vai embora, até momento oportuno. Significa então que Satanás voltaria mais tarde. E neste momento, no momento em que Jesus estava mais fraco, lá estava Satanás do lado dele, falando para ele: então, me diga, onde está o seu pai? Onde está o seu Deus? Que te abandonou para sofrer, que te responde com um silêncio, que te destrói, que te corrói por dentro. Onde estão os seus discípulos? Dormindo, te abandonaram, você está sozinho. O peso é muito grande, ele é muito intenso. Nenhum homem pode carregar tamanho fardo. Desista e poupe sua própria vida. É interessante porque Satanás, ele tinha usado até Pedro anteriormente para falar isso para Jesus. Quando Jesus está falando ali que ele vai ter que ser entregue para morrer, Satanás, através de Pedro, tenta convencer Jesus: mestre, não permita que isso aconteça com você. E quando Pedro fala isso, Jesus responde: apartai de mim, Satanás. No momento de maior angústia de Jesus, onde estavam os anjos? Onde estava Deus? Onde estavam os discípulos? No momento de maior angústia de Jesus, ele estava sozinho, na companhia única e exclusivamente do diabo. E é interessante porque em alguns momentos da nossa vida, momentos difíceis, momentos tensos, momentos de grande angústia, talvez de maior angústia da nossa vida, parece de fato que nós estamos sozinhos e que a única pessoa que está nos acompanhando é o diabo. Mas veja só que interessante. Jesus, ele se recompõe, reúne as últimas forças que ele tem, se levanta, volta aos discípulos, desperta eles dizendo: acordem porque o traidor se aproxima. Nesse momento lá estava Judas, junto com ele um exército de soldados com tochas, porretes, cordas, chicotes, prontos, espadas, escudos, prontos para prender Jesus e, sabe-se lá, matar ele ali mesmo. Os soldados chegam no jardim, aquela turba de gente, era quase impossível ninguém ouvir eles. A marcha de vários soldados chegando até o jardim poderia ter sido ouvida a metros de distância. Os soldados vão, olham e veem que não há apenas um homem ali. Então eles viram para Judas e falam: e aí? Como a gente vai saber qual é o homem que a gente tem que prender?
Judas então combina com os soldados: o homem que eu beijar, este é o homem que nós procuramos, vocês podem prendê-lo e matá-lo. Judas, ele se aproxima sozinho ali de onde estava Jesus. Ele chega perto do seu ex-mestre. E é incrível, na maior cara de pau, Judas vai e fala: salve mestre, está tudo bem com você? Nossa, quanto tempo, o que aconteceu nesse meio tempo? Então, tá bem, e a esposa, e os filhos? Se você tem um amigo assim, você sabe muito bem, é filho de Judas. Judas, ele vai na maior cara de pau, na maior inocência do mundo: mestre, como que o senhor está? Está tudo bem? Salve mestre. E ele dá um beijo em Jesus. E Jesus, ele com aquele rosto sereno, talvez até abatido, triste, ainda com pequenas gotas, coágulos de sangue pela sua pele, olha para Judas bem nos olhos e diz: é para isso que você veio, para trair o Filho do Homem com um beijo. Judas, nesse momento, tendo o olhar e as palavras de Jesus entrando no fundo da alma dele, ele já começa a sentir os primeiros sintomas da culpa e do remorso. Culpa e remorso que levariam ele mais para frente a se suicidar, achando que era a solução para o problema. Nesse momento, os soldados, eles chegam, eles vêm com tudo. E eu acho interessante porque os soldados romanos, eles são um pouco lerdos da cabeça, porque já estava tudo combinado, o sinal tinha sido dado, os soldados chegam e ainda, meio perdidos, esperam Jesus perguntar: quem vocês procuram? Os soldados vão e falam: não, a gente está procurando Jesus de Nazaré, você viu ele por aí? Nesse momento, Jesus, ele responde: sou eu. E João, ele fala que quando Jesus falou: sou eu, os soldados e Judas caíram por terra. Eu brinco e falo assim: acho que o choque foi tão grande que eles não aguentaram, eles desmaiaram. Na verdade não foi isso, né? O anjo rasga o céu, desce e se põe entre Jesus e os soldados. Nesse momento, os soldados caem por terra. Jesus, ele é envolto por um brilho majestoso, divino. As forças dele são restauradas temporariamente para que ele possa aguentar o que está por vir. Quando o anjo se retira, os soldados se levantam. E novamente, Jesus vai e fala: a quem vocês procuram? Jesus o Nazareno. Sou eu a quem vocês procuram, podem prender. E aqui eu quero fazer você pensar um pouquinho. Se uma patrulha da polícia militar, da PM, chegasse na sua casa, batesse na sua porta, 1h da manhã, falando assim para você: nós estamos aqui para te prender. Você iria falar: muito bem, oficial, pode me prender. Quem em sã consciência faz isso? Fale para mim. Quem em sã consciência faz isso? Até quem não deve nada. Até quem não deve nada resiste. Não tem um que fale: não, pode levar, pode levar. Tem que ser uma pessoa muito descontente com a própria vida para querer se entregar e ser jogado na prisão. Então o que aconteceu aqui, o que acontece nesse momento que João escreve e destaca de forma precisa e detalhada em João, no evangelho dele, né, João capítulo 18, verso 4, verso 6, aos nossos olhos humanos, o que aconteceu aqui nesse momento é loucura. É um ato de insanidade, ninguém se entrega. Ainda mais se o policial for e fala: viu, a gente vai te prender, a sentença já foi dada, você vai morrer. Vamos botar você na cadeira elétrica e a gente vai fritar. E você ainda vai e fala: não, pode levar. Aos olhos humanos, isso é um ato de insanidade. Mas Cristo, ele não resiste, ele se entrega. Ele fala para os soldados: sou eu o homem que vocês procuram, podem levar. E eu acho incrível, porque nesse momento, um dos discípulos ali presentes, te dou um prêmio se você acertar quem é, pavio curto como era, pegou a espada e falou: não toquem no meu mestre. Pá! Cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote que estavam ali.
O servo, ele vai, eu imagino, ele se jogando ali sobre os joelhos, gritando em desespero, a orelha caída, o sangue escorrendo. E Jesus vira para Pedro e dá uma bronca em Pedro. Ele fala assim: Pedro, guarda a espada, que não é para lutar com espada, quem com ferro, ferro com ferro vai ser ferido, guarda isso daí, porque não é isso que é para acontecer. Aí eu vou e tento entender, se fosse eu, no lugar de Jesus, o cara está tentando me defender, eu vou dar uma bronca nele. Você percebe que aos olhos humanos nada do que está acontecendo aqui tem lógica? Por isso Paulo escreve: a sabedoria dos homens é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque isso aqui aos olhos humanos não faz sentido. Então Jesus, ele vai, ele se abaixa, ele pega a orelha ensanguentada no chão e ele bota a orelha de volta no lugar. Eu fico assim embasbacado com a reação do servo, porque ele acabou de ver um milagre, ele acabou de sentir o milagre. A orelha dele estava decepada 1 segundo no chão e agora está de volta no lugar. O indivíduo ficou em choque. Ele ficou em choque. Aí os soldados vão, amarram Jesus, levam ele e o homem lá. Mas peraí, ele botou minha orelha de volta, vocês viram? Não, nem para isso, ele ficou em choque. Esse servo podia muito bem ter falado: gente, vocês perceberam o que aconteceu aqui? Cortaram minha orelha estava no chão, agora há pouco o homem botou minha orelha de volta no lugar. Você tem certeza que quer prender ele? Mas não, o servo ficou em choque, ele não fez nada. E Jesus se entregou. E os soldados levaram ele naquela noite. E eu imagino uma cena muito cômica, porque Jesus sendo levado, os discípulos, eles saem correndo. Eles saem correndo. E eu acho interessante porque todo mundo fala, né? Eles fugiram de medo, covardes, não ficaram com o mestre, deveriam ter apoiado o mestre. Querido, sinceramente, se for para você acabar com os discípulos nesse momento, você deveria ter acabado com eles antes, porque eles estavam dormindo enquanto Jesus estava precisando que eles orassem junto. Já não estavam ligando para Jesus antes, acho que eles iam ligar agora. Eles saem correndo, mas eles saem correndo com uma justificativa. Os soldados, eles estavam ali para prender Jesus, e eles iam prender todo mundo junto. Vocês todos vão junto, vocês são os discípulos dele, vocês são seguidores dele, vocês vão junto. Quando Jesus, ele se entrega, ele fala: sou eu quem vocês querem, deixe estes livres. Aí eu paro e penso, se eu fosse um discípulo nessa hora, falava assim: muito bem, o mestre disse que eu posso ir embora, tchau gente, estou indo, não quero morrer não, leva só ele. Os discípulos, eles fogem, com exceção de 2, eram os mais doidos. Coincidência, porque os 2 que sobraram, né, porque o resto dispersou tudo, os 2 que sobraram eram os 2 mais pavio curto, eram os 2 mais cabeça dura que tinha, que era Pedro e João. João, ele foi e acompanhou todo o processo, de perto, e Pedro foi escondidinho. Ninguém pode me ver aqui, se me virem aqui eu estou morto. Os soldados, eles pegam Jesus, eles levam diante do sinédrio, e diante do sinédrio, o sumo sacerdote Caifás reúne toda a corte, contrata, presta atenção nisso, ele contrata testemunhas falsas para depor contra Jesus. Jesus está ali na posição de réu, sacerdote de um lado, juiz, testemunhas, tudo reunido. Caifás vai e fala: qual a acusação? A suposta testemunha, o advogado de acusação, ele se levanta e ele fala: eu vi esse homem dizendo que o templo seria derrubado e reconstruído em 3 dias, eu não sei o que, papapá. E começam a contar um monte de historinha para ver se conseguiam condenar Jesus. Nenhuma das testemunhas funcionou. Nenhuma das acusações funcionou. Caifás, ele ficou extremamente impaciente e irritado. Ele chega para Jesus e fala: chega, de uma vez por todas, fale para todos nós, você é ou não é o Filho do Deus vivo?
Jesus ele vai e responde aquela famosa e clássica frase: tu disses, eu sou, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus ele se declara como filho de Deus, Caifás, num ato de fúria, ele rasga o manto sacerdotal. E se você estudar o Pentateuco, os livros da lei, você vai saber que era um pecado, um delito gravíssimo, um sumo sacerdote rasgar as vestes sagradas sacerdotais. Mas ninguém percebeu isso, gente. Ninguém se atentou para esse detalhe. Porque nesse momento, todo mundo estava focando em Jesus. E Jesus que era o condenado, Jesus que era o criminoso. Ah, mas o sumo sacerdote rasgou as vestes, isso é pecado, isso daí precisa ser apedrejado, precisa ser morto. Ninguém reparou nisso. Todo mundo falou, não, Jesus ele disse que ele é filho de Deus, tem que matar. O culpado, olha o ponto poético aqui. O culpado está no lugar do justo, do bom, do inocente. Enquanto o inocente, justo e bom está no lugar do culpado. Está no lugar do condenado, do ruim, do mal. Os papéis estão invertidos e a multidão não percebe isso. O povo não enxerga isso. E claro que isso daqui se repete hoje. Jesus muitas vezes ele é colocado em segundo plano na nossa vida. Ele é colocado como insignificante. Ele é colocado como sem valor. A gente deixa as coisas de Deus lá para o último ponto da nossa lista sem perceber. E coloca coisas superficiais, fúteis, como prioridade máxima. Para ir na igreja eu não posso, porque está chovendo, porque está frio, porque está garoando, porque está nevando, porque está tendo um tornado, uma tempestade de raios. Mas se a mesma condição estiver acontecendo no dia do seu jogo de futebol, eu tenho certeza que você sai de casa. Debaixo de chuva de meteoro, de pedra de fogo. Para ir no futebol torcer pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo que for, você vai. Para assistir a sua novela, você vai. Para assistir o seu filminho no cinema, você vai. Mas para se encontrar com Jesus, não, porque está frio. Não porque está calor. Não porque eu estou cansado. Não porque amanhã eu tenho que trabalhar. Não porque está chovendo. Não porque é o tornado. Não porque está chovendo meteoro. Não porque o mundo está acabando. Jesus, ele é muitas vezes na nossa vida colocado na posição errada. Os papéis se invertem, assim como no Sinédrio. E isso claramente é uma estratégia de Satanás. Você pode, claro, chegar na igreja, ler a Bíblia, orar e falar em plenos pulmões, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Rei. Mas se Jesus não estiver no lugar mais importante, na prioridade máxima da sua vida, não funciona, não tem efeito, não tem impacto. É a mesma coisa do que aconteceu no Sinédrio. Jesus ele foi colocado na posição de réu, sem valor. Ninguém se atentou quando viram que Caifás rasgou as vestes. Todo mundo olhou e mandou crucificá-lo e mandou matá-lo. Se Jesus não estiver no lugar certo da sua vida, se os papéis estiverem invertidos, por mais que você se considere ou se ache salvo, você jamais será. E aí as coisas vão piorando, porque o Sinédrio, ele não tinha autoridade para condenar alguém à morte. Eles poderiam julgar com base nas suas leis, mas condenar à morte não tinha como. Caifás sabia disso, então ele manda levarem Jesus até Pilatos. Pilatos era o representante de Roma, da região da Judéia, e ali eles levam Jesus. 5 horas da manhã, Pilatos ali tranquilo na casa dele, aparece a multidão com Jesus amarrado, acorrentado. Levam ele para o governador Pilatos, batem na porta da casa de Pilatos. Pilatos acorda, meio sonolento ainda. Olha lá fora, um mundaréu de gente. Falando para Pilatos, Pilatos, esse homem aqui que a gente trouxe, a gente julgou, ele é condenado, ele tem que morrer. Pilatos vai,
olha para aquela situação sem entender muito bem, e ele tenta argumentar com o povo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 2 a verso 7, diz bem assim: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos vai e pergunta: tu és o rei dos judeus? Pilatos, ele procura conversar com Cristo e pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, bem nítido, bem direto, bem objetivo: tu dizes. Pilatos, então, ele volta ali com Jesus e fala para os sacerdotes e para a multidão: eu não vejo nesse homem nenhum crime. Só que o povo insistia cada vez mais, dizendo: ele é o vosso povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde ele começou, até aqui. Este homem, ele tem que morrer. E Pilatos ali: mas ele não tem nenhum crime. Pilatos, ele começa a ficar em pânico, sem saber o que fazer. A esposa dele já tinha avisado: não se envolva com esse homem. Ela viu que condenar Jesus, que matar Jesus não era uma boa ideia. Ela tenta avisar Pilatos. Mas Pilatos, ele é tomado pelo medo, ele não sabe o que fazer, ele fica em pânico. Então, quando ele ouve falar que Jesus era galileu, ele vai e manda para Herodes, porque a Galileia era da jurisdição de Herodes, Judeia era de Pilatos. Se esse homem é galileu, ele é de Herodes, não é meu. Cabe a ele julgar, não eu. Então eles vão e levam Jesus para Herodes. Eles chegam lá em Herodes, mostram ali Jesus para Herodes. E essa passagem eu até quero ler diretamente com vocês na Bíblia. Lucas 23, 8 a 12. Eles chegam com Jesus no palácio ali, com Herodes, o suposto governador da região da jurisdição da Judeia, falando a mesma coisa que falaram para Pilatos. Não é porque a gente quer matar, porque não sei o que, tal, tem que culpado, mata ele. Olha o que Lucas escreve, capítulo 23, verso 8 ao verso 12, quando Jesus ele vai ser julgado por Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois ele havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, ele esperava também vê-lo fazer algum sinal, algum milagre. E de muitos modos, Pilatos interrogava Jesus. Só que Jesus ele ficava em silêncio, ele não respondia nada. E o verso 10 fala: os principais sacerdotes e os escribas que estavam ali presentes, que levaram Jesus até Herodes, o acusavam com grande ferocidade e com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo. Isso daí não é ninguém. Olha o que a Bíblia fala: escarnecendo dele. Fê-lo vestir um manto aparatoso e devolveu para Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos até se reconciliaram, pois antes eles eram inimigos. Jesus, ser acusado de morte, fez Herodes e Pilatos, que eram inimigos, fazerem as pazes. Os dois ainda aproveitaram a ocasião para se alinharem, para se reconciliarem. Herodes ele foi e simplesmente olhou para Jesus e falou: eu quero um milagre, faça um milagre. Jesus não falou nada, não reagiu. Herodes foi e falou: esse daí é só mais um doido, deve ter nada na cabeça, não responde, não fala, não reage. Bota sobre ele aí o manto dos tolos, manda de volta para Pilatos, que eu não quero perder o meu tempo. Aí eles levam Jesus de volta para Pilatos. O capítulo 27 de Mateus, ele já começa a apresentar para a gente o que está por vir. O que vai acontecer em seguida. Pilatos, ele recebe Jesus mais uma vez, naquele mesmo dia. E o povo reunido, querendo matar Jesus. Pilatos vê aquela cena, a voz da esposa dele de um lado, a voz do medo do outro, a incerteza do que ia acontecer de outro, cercado, desesperado. Pilatos ele tem uma ideia genial, uma ideia brilhante. Como era a Páscoa, Roma tinha o costume de libertar um dos prisioneiros para o povo. A escolha do povo, o povo escolhia.
Então Pilatos vai e manda trazer Barrabás. Barrabás era um criminoso notório, todo mundo sabia que o homem não prestava, era culpado, tinha que morrer e tudo mais. E Pilatos pensa, vou botar Barrabás de um lado, vou botar Jesus do outro. Todo mundo conhece Barrabás, vão querer matar ele, vão soltar Jesus. Simples assim. Pilatos vai então, bota os dois e pergunta, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E o povo responde, solta Barrabás e que Jesus seja crucificado. Fala para mim, qual que é a lógica disso aqui? O povo ele estava tão sedento de sangue, tão cheio de ódio, tão dominado por Satanás, que eles literalmente falaram para o governador, viu, solta o assassino, o estuprador, o bandido, o criminoso, o culpado, para matar crianças, para matar filhos, solta esse cara na sociedade, e o cara que não fez nada, que se diz filho de Deus, que só pregou por aí, levando bondade às pessoas, esse aí você mata. E é interessante, porque a escolha do povo, muitas vezes é a nossa. Muitas vezes nós escolhemos Barrabás no lugar de Jesus. Quando você decide na sua vida seguir um caminho diferente do de Deus, daquele que você sabe pela própria palavra, pela própria boca de Deus que é o caminho certo, automaticamente você já está escolhendo Barrabás. Quando você tem a oportunidade de pecar ou não pecar, de seguir pelo caminho certo ou pelo caminho errado, de satisfazer a sua vontade, o seu desejo ou aquilo que Deus te pede, e você escolhe de forma errada, você acaba internalizando Barrabás e deixando de lado Jesus. E é aí que entra aquela famosa passagem de Apocalipse que todo mundo detesta, principalmente quando eu falo. Jesus ele vai e fala, eis que estou à porta e bato. Se Jesus ele está à porta batendo, ele está dentro ou está fora? Está fora. A gente botou Jesus do lado de fora. Jesus está do lado de fora. Muitas vezes do lado de fora da igreja, muitas vezes do lado de fora da nossa casa, muitas vezes do lado de fora da nossa própria vida. E ele fica lá batendo. E quem está dentro? Se você escolheu matar Jesus, automaticamente você pede para que Barrabás entre. Se Jesus está fora, sobra lugar para Barrabás. Só que a gente não percebe isso e ninguém gosta de admitir isso. Ninguém gosta de falar, nossa, de fato, se Jesus está na porta batendo porque ele está do lado de fora. Então, peraí, eu botei ele do lado de fora. Porque sou eu que escolho. A porta só tem fechador do lado de dentro. Só pode abrir e fechar, se é trancada ou destrancada, do lado de dentro. Então sou eu que decido. Se Jesus está do lado de fora, eu coloquei ele lá. E se eu coloquei ele lá, então peraí, tem um negócio errado aqui, eu preciso mudar alguma coisa. Só que mudar é difícil. Por que ser cristão é difícil? Aí entra, o que é ser cristão? Ser cristão é você abandonar o seu desejo, é você escolher Cristo no lugar de Barrabás. É você diferente da multidão, diferente do povo, olhar para esse cenário e falar, eu prefiro 1000 vezes aquele que todo mundo acha que é culpado, do que aquele que todo mundo acha que está justificado, pode soltar, não tem problema. Ser cristão é como meu pai sempre disse, é você andar na contramão do mundo. É você abandonar os seus desejos, os seus instintos, seus sentimentos primitivos, aquilo que faz a sua carne vibrar, aquilo que faz o diabo bater palma, olhar para Cristo e falar, a vida com você é difícil, a vida com você é complicada, e dentro de mim eu não quero esse caminho, mas eu preciso dele, então eu vou segui-lo. Para ser cristão, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que sacrificar muita coisa. Você tem que abandonar muita coisa. Por isso que ser cristão é difícil. Você tem que sofrer como Cristo sofreu ao abandonar aquilo que o mundo te oferece e que você sabe que te faz bem.
e aceitar aquilo que Cristo te oferece, que você sabe que não é a coisa mais gostosa, mais interessante do mundo, porque a sua natureza clama pelo pecado. Mas escolha Cristo no lugar de Barrabás. Não faça como o povo. O povo, infelizmente, escolheu Barrabás. Então Pilatos, desesperado, sem saber o que fazer, não conseguia nada com a multidão, só aumentava o tumulto. Ele mandou vir água. Ele lavou as mãos diante de todo mundo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, que fique o caso convosco. E muitas vezes a gente faz igual, a gente acha que lavando as mãos está tudo certo, estamos livres, achamos a justificativa, a culpa não é minha. Mas eu gosto de pensar que de forma simbólica, Pilatos ele não lavou as mãos com água, ele lavou com sangue. Porque quando ele tenta achar uma justificativa, achar uma desculpa, achar um argumento para encaixar ali, para que ele consiga fazer aquilo que é melhor para ele, e não aquilo que Deus está pedindo para ele, ele não está inocente, ele está automaticamente se culpando, se tornando culpado. Então, Pilatos solta Barrabás por povo, manda Jesus ser açoitado e depois do açoite, ser crucificado. Aqui eu já quero caminhar para o fim da mensagem. E aqui vão começar uma série de imagens ilustrativas dos próximos eventos deste texto. São imagens fortes, são imagens difíceis de ver, são imagens que cortam o coração. São imagens que nos fazem repensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Pilatos ele leva Jesus para ser açoitado. E o açoite, ele não era uma coisa assim fácil de se lidar. O réu ele era completamente despido, amarrado numa pilastra, às vezes com os braços acima, como na imagem, às vezes com o braço abaixo. O chicote que eles usavam tinha tiras de couro, com bolas de chumbo nas pontas e estacas de ferro, às vezes pedaços afiados de ossos, para que quando os soldados, e geralmente não era só um, provavelmente dois, de estaturas diferentes, quando os soldados pegassem o chicote, eles bateriam, eles dariam chibatadas, rasgando e dilacerando a pele do condenado. Só que tem um detalhe importante aqui. Jesus ele já não estava com as forças 100%. Porque bateram nele, porque cuspiram nele, porque anteriormente ele havia suado sangue. A pele dele já estava fraca. Quando bateram com aquele chicote, a pele foi completamente rasgada. De tal forma que provavelmente ossos, tendões ficaram expostos, porque o açoite tinha como principal finalidade encravar na pele do condenado de forma profunda, para que quando o carrasco puxasse, ele arrancasse pedaços da pele, deixando em carne viva. E eles faziam isso de ambos os lados, tanto nas costas como na frente, nas pernas, nos braços. O condenado perdia tanto sangue, era uma mistura de tontura, devido à perda de sangue, à desidratação, uma náusea, um sentimento assim, uma sensação tão ruim, que se ele não tivesse amarrado, ele cairia no chão, na poça do seu próprio sangue. E com Jesus não foi diferente, a dor era tão intensa, tão horrível, a pele, a carne exposta, o sangue escorrendo, as feridas sendo abertas. Era tudo tão intenso, tão horrível, que se ele não tivesse amarrado, provavelmente ele cairia. Era tão cruel o açoite romano, que o condenado podia morrer ali mesmo. Se não tivessem cuidado, morreria ali mesmo. Só não mataram Jesus durante o açoite porque eles tinham a ordem, ele tem que ser levado de volta para Pilatos vivo. E eu imagino no meio dos soldados, no meio da multidão que assistia, essa cena grotesca, o diabo rondando a multidão, olhando para Cristo e tentando inserir na mente dele, vale realmente a pena morrer por um povo ingrato, por um povo que não dá valor?
Vale a pena morrer por alguém que não vai valorizar o seu sacrifício? Mas Jesus ali firme, ele vai e ora e diz: Pai, meu coração está pronto, por eles eu me entrego. E é interessante, porque depois de ser extremamente martirizado, depois de ser extremamente açoitado e ferido, Jesus ele é levado pelos soldados para que sobre sua cabeça seja colocada uma coroa de espinhos. Espinhos tão grandes, grossos e afiados, que se você puxa do galho da árvore, da planta, ele nem quebra. Eles colocam a coroa sobre a cabeça de Jesus, e com uma vara eles apertam a coroa, os espinhos eles encravam no couro cabeludo, fazendo o couro cabeludo de Jesus sangrar. Tudo isso já era suficiente para Jesus desmaiar, mas ele ficou acordado durante todo o processo. Pense numa cirurgia sem anestesia. Tecendo uma coroa de espinhos, eles colocaram na cabeça dele. Na mão direita um caniço. E eles se ajoelhavam diante dele, escarnecendo ele, dizendo: salve o rei dos judeus, grande rei. Com isso, eles colocam sobre Jesus um manto vermelho, um tipo de capa para zombar dele, mostrando o grande rei dos judeus. Essa capa ela é colocada, e eu quero que você imagine, tudo em carne viva, ferida aberta, eles botam um pano em cima. Pense que você tem um rasgo, uma ferida aberta na sua mão ou em alguma parte do seu corpo. Você pega uma coberta de lã e coloca em cima. Foi isso que fizeram com ele. Essa dor, essa ardência que você está imaginando, que você está pensando, ele sentiu no corpo inteiro. Aí levaram ele num lugar público, onde podiam bater, onde podiam zombar, onde podiam xingar, onde podiam fazer o que quisessem com ele. Era pura humilhação. Com isso, levam ele de volta a Pilatos. Pilatos olha horrorizado para o estado de Jesus. E ele novamente conversa com Jesus antes de falar com a multidão. E ele diz: não é possível que você não esteja percebendo o que estão fazendo com você. Como você não reage, como você não expressa nenhum tipo de resistência, olhe o que fizeram com você. Mas Jesus não responde nada, ele fica calado, cabeça baixa, ele nem aguenta ficar de pé, a dor é muito grande, as feridas abertas, o sangue escorrendo por todo o seu corpo, o sangue entrando nos olhos, ardendo, queimando, a boca, o nariz, as orelhas, todas cobertas de feridas e sangue, numa ardência, numa queimação. Pilatos ele vai, chega diante da multidão e apresenta a placa com a acusação de Jesus. Ele escreve para colocar em cima da cruz: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. E ele põe essa placa em hebraico, latim e grego, para que todos que passassem por aquela via olhassem a cruz, lessem o que estava escrito na placa e entendessem pelo que este homem estava morrendo. Com isso, o povo, ainda não satisfeito, atiça mais ainda, dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Jesus ele é levado então até a porta de Jerusalém. A mesma porta por onde ele dias atrás havia entrado, montado num jumentinho, e o povo adorando ele. Agora Jesus passando pela mesma porta, com o mesmo povo, estava debaixo da cruz, uma cruz de mais de 50 quilos, sobre seus ombros, e as feridas abertas, e a falta de força, a fraqueza, seu rosto pálido com a drástica perda de sangue. O manto que tinha sobre ele arrancado com força, arrancando mais pele, arrancando mais ainda, abrindo mais feridas. Colocam a túnica dele de volta, botam a cruz sobre a costa e ordenam que ele caminhe por mais ou menos 600 metros até chegar no monte, carregando a cruz nas suas costas. E Jesus ele vai andando
puxado, empurrado pelos guardas, cambaleando, caindo muitas vezes de joelhos no chão, e aquela estrada 600 metros, areia, terra, pedras, buracos. E eu quero que você imagine feridas abertas no corpo inteiro. A brisa, o vento vinha, levantava a terra, levantava a poeira, levantava a areia, e toda essa areia caía nas feridas. Você já derramou sal numa ferida aberta? Imagine isso no corpo inteiro, da cabeça aos pés. E ainda tendo que fazer uma força que você não sabe nem de onde você está tirando, carregando a cruz, tendo que levar o próprio instrumento que vai te matar. A dor era tão grande que Jesus ele tirava a força de onde ele não tinha. Os soldados empurrando, querendo acabar logo com aquilo, a multidão gritando, mulher chorando, uma confusão. E o povo clamando, temos que matar, mata, mata, mata. E Jesus ali carrega a cruz, o sangue escorre. Jesus ele não aguenta, o peso é muito grande, ele está fraco, sangrou demais, perdeu muito sangue, ele cai no chão. E quando ele cai no chão, a cruz escorrega, cheia de farpas, madeira áspera, ela raspa e esfola as costas de Jesus. A cruz cai no chão, Jesus cai. Os soldados tentam fazê-lo levantar, ele não tem mais força nem para ficar de pé. Eles então pegam alguém aleatório na multidão e ordena que carregue a cruz e ajude o réu a chegar no monte. Jesus ele se levanta, sabe-se lá Deus como. Pegam ele, põem de um lado, cruz do outro e levam o resto do caminho. Chegando no topo do monte do Calvário, eles vão e colocam Jesus sobre a cruz. Seguia numerosa multidão. Jesus indo até o Calvário, carregando a cruz para ele, ali estava o homem, os soldados puxando. Tinha mulheres que batiam no peito e se lamentavam. Jesus ele estava indo em direção à morte, ele olha para essas mulheres e fala: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus estava morrendo, mas ele não estava preocupado com ele, com o que ia acontecer com ele. Ele se preocupou com a multidão, com as pessoas que ele amava, que estavam ali seguindo. Ele então chega no monte. João fala que as suas vestes são removidas novamente com força bruta, rasgando mais ainda a sua pele já danificada, aumentando ainda mais as feridas. Os soldados rasgam a roupa de Jesus em vários pedaços. Eles fazem um jogo, tiram sorte sobre as roupas para ver quem vai ficar com cada pedaço. Jesus completamente nu é colocado em cima da cruz. E então são inseridos os pregos. Eles vão, colocam Jesus sobre o madeiro, aquelas farpas, a sujeira entrando na pele, nas feridas, rasgando, cortando as costas de Cristo. Um prego longo, quadrado, não muito afiado, é colocado sobre suas mãos. E com uma força extraordinária, o soldado bate naquele prego com uma marreta. O prego fura a mão de Cristo, rasga os seus nervos, rasga os tendões. A dor é tão forte, mas tão intensa, que a pessoa pode desmaiar. Os médicos falam que rasgar o nervo mediano, que fica nesta região, provoca uma dor tão grande diretamente no cérebro que a pessoa pode ter uma síncope, ela perde os sentidos, o sangue para de chegar no encéfalo e a pessoa perde a consciência. Mas Jesus permaneceu acordado. E não só nas mãos, nos pés também é inserido ali o prego, rasgando mais uma vez o seu calcanhar, perfurando o tendão de Aquiles. Jesus ele vai e contrai os músculos em intensa dor e agonia. O sangue, parte seco, coagulado, outra parte sangrando e escorrendo pelo seu corpo. Num desespero profundo. A cruz então é levantada, de cada lado um ladrão, um criminoso,
pessoas que mereciam morrer, entre eles o Salvador da humanidade, um homem inocente, julgado e condenado injustamente. Pendurado sobre a cruz estava o Salvador da humanidade, os braços presos na cruz, os pés com as pernas levemente flexionadas, faziam com que todo o peso do corpo caísse sobre os pulmões. A pessoa começava a ter falta de ar, a hiperventilar. Isso fazia com que os músculos se esticassem, se tornassem rígidos, duros, fazendo com que a pessoa ficasse com tanta falta de ar que ela poderia morrer asfixiada. O rosto de Jesus nesse momento começa a ficar pálido. A perda de sangue, a falta de ar vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ele começa a ficar com o rosto roxo, praticamente morto, o tempo inteiro consciente. Lá estava ele pendurado, a dor é intensa, a falta de ar. As feridas e o sangue atraem insetos e moscas que começam a pousar no seu corpo e ele não consegue tirá-las. Ele tenta encontrar uma posição, ele não consegue, as farpas da cruz, da madeira bruta, começam a rasgar de novo a sua carne. Os espinhos, eles começam a perfurar cada vez mais fundo a sua cabeça. Ele tem que ficar com a cabeça inclinada para frente, porque se ele encostar a cabeça na parte de trás da cruz, o espinho, ele dá pontada de dor, intensa dor. Jesus, ele não conseguia falar, a garganta seca, provavelmente sangue até mesmo dentro de sua boca, falta de ar, os músculos tensos, aquele nervo cortado, rompido, toda vez que ele se mexia, esticava e dava pontada de dor. Ele não tinha como se acomodar, não tinha como falar, não tinha como respirar, lá estava ele pendurado. E enquanto ele está ali na cruz, a multidão está reunida, todo mundo gritando, cuspindo nele, falando mal dele. E ali estava a mãe dele e o discípulo amado João. Jesus, vendo essa situação, ele encontra um ponto de apoio no prego do pé. Ele tenta se levantar para esticar os músculos, para conseguir liberar o pulmão e conseguir respirar, para que então ele possa falar. E isso dói terrivelmente no prisioneiro, no condenado. Mas Jesus, ele se esforça, ele tenta com um pouco de força que ele tem, ele pega um ponto, ele se levanta, recobre um pouco do ar, volta a palidez do rosto. Ele olha para as mulheres, para o povo, para a mãe dele, para João. E ele clama em alta voz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E juntamente com essas palavras, ele vai, vendo a mãe dele, junto a ela, o discípulo amado, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Depois ele diz para o discípulo: eis aí a tua mãe. Dali em diante o discípulo a tomou para casa. Ele se preocupou mais com a salvação daqueles que estavam o matando, mais com a salvação da mãe dele e do discípulo amado, do que consigo mesmo. Isso era por volta do meio-dia. Às 3 horas da tarde se aproximavam. Uma densa manta negra cobriu os céus. Uma escuridão tão intensa, tão profunda, que o sol que brilhava forte se escureceu completamente. O dia virou noite e lá estava Cristo pendurado na cruz. Mais uma vez, ele tenta encontrar o ponto de apoio no prego do pé, para conseguir se levantar, recobrar um pouco do fôlego. E então, ele diz de uma forma triste e sofrida: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Toda vez que Jesus ele tenta falar, ele tem que se levantar, ele tem que tentar um ponto de apoio, é uma dor intensa. A garganta queimando, seca, sangue por todo lado, moscas, insetos por toda parte. E nesse momento Jesus ele ainda percebe que não há mais ninguém. O próprio Deus não está mais com ele.
Porque nesse momento Cristo está com todo o pecado do mundo naquela cruz. Deus, ele não pode estar com o seu filho, então ele manda esse manto negro como um símbolo do seu luto, numa demonstração de compaixão para tentar amenizar um pouco da humilhação e do sofrimento do seu filho. Nesse dia os céus estavam em silêncio, inquietos, chorando e de luto, porque ali estava pendurado o Filho de Deus. O tempo passa, a escuridão se adensa. Jesus, ele sente sede. Ele fala, tenho sede. Os soldados pegam uma lança com uma esponja e oferecem para ele uma bebida amarga, ácida. A garganta dele já queimando, sem saber o que fazer, ele rejeita a bebida. No seu último suspiro, Jesus novamente se esforça e diz em alta voz, dizendo, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando Cristo diz isso, ele dá o seu último suspiro e então ele morre. Os músculos enfim relaxam. A asfixia enfim para. Toda a dor cessa. E nesse momento ocorre um grande terremoto. Relâmpagos, trovões. A terra começa a se abalar de tal forma que os túmulos, os sepulcros começam a rachar. Os mortos são jogados para fora de suas tumbas. O santuário onde os sacerdotes estavam realizando as suas cerimônias tinha aquele véu da grossura de uma parede. Ele é rasgado no momento em que Cristo morre. As trevas tomam conta de Jerusalém. O povo desesperado, sem saber o que fazer, alguns começam a fugir, outros começam a tentar entender o que está acontecendo. Os soldados em desespero, os ladrões ainda não estavam mortos. Eles pegam um porrete, quebram as pernas do primeiro ladrão, quebram as pernas do segundo. Quando eles vão quebrar a perna de Jesus, ele já estava morto. Então o centurião ordena que peguem uma lança e furem a costela ao lado de Cristo. Encravando exatamente no seu coração, um dos soldados faz isso, e dali sai água e sangue. Jesus não se mexe, ele está morto. Nesse momento, os soldados e todos que ainda estavam presentes entendem que aquele homem que morreu ali, não era um homem qualquer, era o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele é sepultado. Removem o corpo dele. E naquele mesmo dia, antes do sol se pôr, o corpo dele é depositado na tumba. É deixado ali. Durante 3 dias, os céus e todo o povo ficam de luto. No domingo, primeiro dia da semana, no início da manhã, as mulheres que acompanharam a cena se dirigem até o túmulo. A pedra já não estava mais no seu lugar, elas encontram apenas a roupa com a qual ele foi embalsamado. Elas veem 2 anjos, e os anjos falam, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. 3 dias depois dos horrores da cruz, Jesus, ele havia ressuscitado. Então ele aparece para Maria. A primeira pessoa que o vê depois dele estar ressuscitado é uma mulher. E ele dá a missão a esta mulher de falar para todo mundo, eu ressuscitei, eu estou indo até eles. Eu vou voltar ao meu Pai, não me toque, eu ainda não subi ao Pai. Mas logo eu farei isso e eu estarei com vocês, anuncie a todos o que você viu aqui. E eu acho interessante porque estamos falando de uma época machista, onde a mulher não tinha valor nem voz e ninguém acreditava. Jesus, ele confia a missão de pregar e anunciar a ressurreição do Filho de Deus justamente por uma mulher. Mesmo sabendo que ela não seria ouvida. Mesmo sabendo que ninguém daria valor ao que ela disse.
E isso mostra para mim e para você que muitas vezes Deus nos dá uma missão difícil, complicada, de pregar, de anunciar, de falar, para pessoas que não vão acreditar, para pessoas que não vão ouvir. Mas isso não muda o que aconteceu, isso não muda o fato. Acreditando ou não em Maria, Jesus ressuscitou, e isso era uma verdade. Acreditando ou não, nós devemos pregar, porque é uma verdade absoluta. O Filho de Deus vive e Ele voltará para nos buscar. Jesus, depois de ressuscitar, Ele se encontra com os discípulos. Os discípulos ainda tinham a imagem fresca e nítida na mente deles do que havia acontecido 3 dias atrás. Eles ainda se lembravam de tudo pelo que Jesus havia passado. Eu imagino os discípulos até mesmo chorando ao verem Jesus vivo diante deles. Tomé, o mais incrédulo, só foi acreditar que depois de tudo que ele passou, ele estava ali quando tocou nas feridas. Roma era cruel, não tinha piedade. Tudo pelo que um condenado comum passaria, Jesus passou, e até 2, 3 vezes mais. O diabo tentou durante todo o ministério de Jesus fazer ele desistir da cruz. Mas como Jesus ele não desistiu, ele foi firme até o último momento. Satanás tornou a morte na cruz a pior coisa que Jesus já passou e já sentiu na vida dele. Desde o açoite, desde o Getsêmani, até o último suspiro naquele madeiro, Satanás transformou no pior tipo de tortura que um ser humano poderia pensar. A mão dos soldados não era movida apenas pelo senso de dever, era movida pelo próprio diabo para ferir, para machucar, para rasgar o coração de Deus, numa tentativa desesperada de fazê-lo abandonar a louca missão de salvar um povo que não merece ser salvo. A mãe dele presenciou tudo. Até ali, no pé da cruz, ela estava sofrendo pelo seu filho, morrendo diante dos seus olhos, sem poder fazer nada. O diabo feliz da vida, porque ainda que ele não tivesse feito Jesus desistir, ele estava vendo o Filho de Deus sofrer. E é interessante quando eu paro e penso que tudo pelo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele suportou, foi injustamente, porque no lugar dele deveria estar eu e você, porque no lugar dele deveria estar cada ser humano desta terra, que um dia já pecou ou já pensou no pecado. O céu ficou de luto, aqueles que o amavam estavam de luto. Um homem inocente havia morrido para dar a chance da humanidade voltar a viver. Quantas vezes eu e você não fomos ingratos, insensíveis, cruéis, mentirosos, arrogantes, desobedientes, blasfemos. Quantas vezes nós não desvalorizamos a importância do plano da salvação, a importância do sacrifício de Cristo. Quantas vezes eu e você não jogamos pedras na cruz. Quantas vezes eu e você não colocamos Cristo no lugar que Ele merece na nossa vida. Nós deveríamos estar lá. Nós deveríamos ter sofrido no lugar dele, não o contrário. Nós merecíamos morrer, nós merecíamos essa sentença. Mas quando Cristo olhou para a humanidade presa naquela cela escura, longe dos caminhos ideais, longe da luz, longe da salvação,
dominada pelas trevas, escrava do pecado e de Satanás. Seu coração foi tocado da mais profunda paixão, misericórdia e amor. E Cristo disse: se o preço da vida é a morte, se para que eles vivam alguém tem que morrer, então eu vou até lá, eu vou me entregar, eu vou morrer, e quando tudo tiver terminado eu vou voltar e eu vou salvá-los. Cristo, ele sofreu por mim e por você. Cristo, ele veio a esse mundo, passou pelo que passou nessa terra, sofreu as dores da cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o ponto principal do Evangelho, o príncipe da paz, a verdadeira luz para um mundo de trevas, a fonte de esperança para todo homem, mulher e criança que um dia perdeu a esperança, o sonho, a fé. Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É por causa dele que eu e você estamos aqui. É por causa dele que nós ainda respiramos. É por causa dele que nosso coração ainda bate. Eu e você merecíamos estar nesse momento debaixo da terra. Merecíamos estar no lago de fogo e enxofre junto com o diabo, mas quando ele olhou lá de cima para o povo, para os filhos dele, ele jamais poderia permitir que aqueles que ele ama se perdessem. Por isso esse texto é tão forte, é tão comovente, é tão impactante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. O que não crê, infelizmente, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam erguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Não existe prova de amor maior do que esta. Não existe demonstração de carinho, de afeto, de afeição maior do que esta. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, e ele ainda disse: o plano da salvação não termina aqui, termina quando eu voltar, porque eu ainda vou voltar para acabar com esta guerra de uma vez por todas. E quando esta guerra enfim acabar, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai voltar à vida e vai viver comigo para sempre. Nesse dia, Satanás vai enfim se jogar de joelhos no chão e entender que ele perdeu, porque o Cordeiro de Deus veio nos buscar. Mas para que a gente esteja pronto para esse dia, é necessário entender que Cristo Jesus é o único que pode nos dar vida, é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos transformar e é o único que pode mudar a nossa natureza. É o único que pode, com o sangue dele, nos lavar e nos purificar de toda imundícia, de toda imperfeição, de todo pecado. Ele é o protagonista, a chave de todo o plano da salvação. Aquele que colocou a condenação de bilhões em seus ombros, para dar salvação, para dar vida. Ele pagou o preço. A morte era o salário do pecado e ele morreu para pagar o seu pecado. Hoje você pode viver em paz, com a mente tranquila, sem ter medo da morte, porque ele já venceu a morte. Mas infelizmente, e é aqui que eu quero terminar e inserir o meu apelo, infelizmente, o preço foi muito grande para ele.
Ele era o arcanjo Miguel, como nós vimos no primeiro dia. Ele lutou diretamente contra o diabo, expulsou o diabo do céu. Mas quando ele veio a essa terra, ele assumiu a nossa forma, a forma humana, inferior aos anjos, inferior a Deus. Ele se esvaziou de toda a glória, de toda a perfeição, de toda a majestade, de todo o poder divino. Ele tomou sobre si a natureza humana, a carne podre e fétida que nós temos como corpo. Ele assumiu essa forma para morrer por nós. Quando Ele voltar, eu e você vamos ser transformados. Eu e você vamos ser purificados. Vamos ter um corpo novo, glorificado, perfeito. E vamos para o céu para esquecer tudo o que aconteceu nesse mundo. Mas Ele vai ficar para sempre com as marcas do pecado. Ele vai ficar para sempre preso na forma humana, com a cicatriz dos pregos, com a cicatriz da lança, dos espinhos na testa. Cristo assumiu a sentença de prisão perpétua para que eu e você fôssemos livres. Você entende o peso disso? Ele se humilhou, Ele se ofereceu, Ele se entregou. A salvação é única e exclusivamente pelo sangue. Ele vai ficar para sempre na forma que lembra o horror do pecado, para te dar uma chance de viver. E essa pode ser a sua última chance. Pode ser a minha última chance. Durante muitos e muitos anos, eu permaneci sem saber ao certo o que Deus queria de mim, sem entender completamente o plano da salvação dentro do grande conflito como nós entendemos hoje, sem entender direito o que é ser cristão, e provavelmente, com toda certeza, desonrando o nome cristão na minha vida. E por muitas vezes eu cheguei perto da morte, ou por motivos externos ou por motivos internos. Eu já cheguei no fundo do poço, o lugar onde parece que não tem mais volta, o lugar onde o diabo literalmente ele pisa em cima de você, ele dá risada da sua cara, e enquanto você sangra, chora e sua no chão, o inferno bate palma e aplaude porque mais um se perdeu. Eu lembro como se fosse hoje, eu tenho cicatrizes até hoje. Eu estava jogado no quintal da minha casa, o sangue escorrendo pelo meu braço, pela minha perna. Eu chorava, suava frio e gritava a plenos pulmões: Senhor, me leve embora, eu não aguento mais. Nesse dia eu vi o diabo em cima de mim, me empurrando contra o chão, tentando me destruir de uma vez por todas. E se isso tivesse acontecido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas foi nesse mesmo dia que eu olhei para o céu e eu vi os céus abertos sobre mim. Naquele dia eu entendi que nós podemos nos achar a pior coisa do mundo, porque de fato somos. Mas quando Ele olha para nós, Ele não vê o pecador miserável que merece morrer. Ele vê o Filho amado que merece ser salvo. E Ele desce do céu para te salvar. Ele veio até aqui hoje para te dar talvez a sua última chance. Durante muito tempo o diabo pode estar te sufocando, colocando mentiras na sua cabeça, fazendo você acreditar em coisas que não são verdade, tentando destruir você pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu trabalho, pela sua própria religião. Mas eu te dou uma certeza hoje: não importa o quão grande o diabo seja, e não importa o que ele faça com você, seu Deus é maior, e Ele te ama mais do que tudo. Eu não vou pedir para você ficar de pé, nem para você permanecer sentado. Hoje eu quero fazer diferente.
do jeito que você preferir, sendo aqui na igreja ou sendo aí na sua casa, onde você estiver. Ore comigo. Seja em pé, sentado, de joelhos, a forma que você preferir, mas ore comigo. Onde quer que você esteja, onde quer que essa mensagem esteja chegando, nesse momento, feche seus olhos e abra o seu coração a Deus. Da forma que você preferir. E diga a Ele tudo o que você sente, tudo o que você pensa, tudo o que o Espírito Santo está falando no seu coração nesse momento. Hoje o diabo pode estar tentando te destruir, mas sobre você os céus estão abertos. E nesse momento, Deus se inclina do seu trono para ouvir a sua oração. Cristo no santuário está intercedendo por você e o Espírito Santo está entrando na sua mente, no seu coração. Deixa Ele falar com você. Deixa Cristo te lavar com o sangue dele. Deixa o Espírito Santo operar em você, tanto querer quanto efetuar da palavra de Deus. Deixa Deus te abraçar, deixa Deus te salvar. Deixa Deus ser Deus. Eu e você deveríamos estar lá. Ele tomou o nosso lugar. Nesse momento eu quero que você se imagine diante da cruz. Jesus está pendurado nela. O sangue escorre por todo o seu corpo, as trevas tomaram conta. Pela cruz, as gotas de sangue estão escorrendo, chegando até o chão, até onde você está. Você olha para Ele em sofrimento e diz: eu não sou merecedor, porque o Senhor ainda pensou em mim, porque o Senhor ainda se importa comigo. Eu não sou digno. Mas Cristo, Ele olha para você de lá de cima da cruz e Ele fala: filho, filha, não importa quem você é, não importa o que você fez, eu te perdoo, eu te amo e eu só quero te salvar, eu só quero te ver feliz, eu só quero te ver vencer. Eu quero levar você comigo para a vida eterna, para a eternidade de paz. Eu quero trazer de volta o filho que você perdeu, o marido, a esposa, aquele bebê, aquela criança, a felicidade, o sonho, tudo que está morto dentro de você, pelo meu sangue hoje volta à vida. Olhe para Ele, Ele está diante de você, pendurado no madeiro. E Ele diz: filho, eu tomei o seu lugar. O diabo, ele não tem autoridade nem poder sobre a sua vida, porque por este sacrifício eu comprei você das mãos do pecado. Você é meu filho, você é minha filha, e não importa o que esse mundo diga ou faça, você sempre terá valor para mim. Nesse momento agora eu quero que você imagine se estando do lado de fora do túmulo, Cristo ressuscitou e neste momento Ele te abraça, já com o corpo glorificado, e Ele diz: filho, toda dor, todo sofrimento pode acabar. Basta você aceitar o que eu tenho te oferecido, a proposta que eu tenho te dado. Siga pelo meu caminho, siga conforme eu te peço. Eu peço, filho, siga comigo, me deixa te salvar, me deixa operar um milagre na sua vida, me deixa te transformar. Quebra as barreiras que te prendem, que te seguram, se liberta,
de todo sentimento, pensamento que te impede de vir até mim, filho. Eu tenho o poder para ressuscitar os mortos, para curar qualquer doença, qualquer enfermidade, ressuscitar qualquer coisa que esteja morrendo dentro de você. Mas eu peço, por favor, aceite o que eu fiz por você nesta cruz. Me deixe entrar na sua vida, abra a porta para mim. Me escolha, dentre tantas opções, escolha ser meu filho, para que assim você possa viver comigo para sempre. Abrace Cristo, abrace Cristo, siga Ele. Ele te livra das garras da morte. Ele te ama mais do que tudo. Santo Pai, amado Deus, eu não sei quem está ouvindo esta mensagem. Eu não sei até onde a minha voz está chegando, até onde o Teu Santo Espírito está entrando. Mas eu creio, Pai, que o Senhor se fez presente entre nós hoje. Eu creio, Pai, que o Senhor está conosco, não importa onde estejamos. E eu sei, Pai, que o Senhor está com essa pessoa onde quer que ela esteja. E muitas vezes essa pessoa está em prantos, chorando, desesperada, sem saber o que fazer. Tentando ajudar um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. Tentando talvez ajudar a si mesmo a se libertar de um vício, de uma maldade, de um pensamento, de um sentimento, de uma mentira que Satanás inseriu. Tentando se salvar sem sucesso, se afogando, se sufocando com o próprio sangue do próprio esforço. Mas nesse momento, Pai, eu sei, o Senhor está com esta pessoa. E eu sei que o Senhor está abraçando esta pessoa. E o Teu Santo Espírito está agindo. A obra não é minha, a obra é Tua. Eu planto a semente, Pai, mas é o Teu Santo Espírito que a faz brotar. E eu peço, Pai, com toda a fé que tenho, que o Teu Santo Espírito possa fazer estas sementes brotarem. Que o Teu Santo Espírito possa chamar cada uma destas pessoas que neste momento ouve esta mensagem, que neste momento me acompanha nesta oração, que o Teu Santo Espírito chame estas pessoas de volta para a Tua maravilhosa luz. Pai querido, nos liberta desta cela tenebrosa do pecado, nos devolve aos Teus braços. Não nos deixe esquecer o que o Senhor fez naquela cruz, nunca, jamais. Que nós possamos dia após dia honrar o Teu nome em nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, dia após dia, colocar Cristo no trono da nossa existência, no lugar que Ele merece. Que dia após dia, ao ser colocada diante de nós a escolha de libertar Jesus ou Barrabás, que nós possamos escolher Cristo. O diabo tenta nos destruir, nos confundir, nos derrubar, nos humilhar e nos fazer esquecer de quem Tu és e do Teu poder. Mas mesmo em meio à maior e mais terrível angústia deste mundo, Pai, esteja com Teus filhos, esteja com a Tua igreja, com o Teu povo. E jamais permita, ó Pai, que o amor, o fervor, o zelo e a fé seja tirada de nós. Não nos deixa seguir por um caminho diferente daquele que o Senhor oferece, Pai. Guia-nos com a Tua luz, com a Tua sabedoria e a Tua vontade, Pai. Que as Tuas mãos bondosas e poderosas possam tocar Teus filhos neste momento, levantá-los de qualquer sarjeta na qual eles se encontrem, para que eles possam se reerguer das cinzas, do pó, da sujeira e da lama, como vencedores,
libertos, perdoados e transformados pelo sangue de Cristo Jesus. Pai querido, estas bênçãos eu te peço, com toda a fé que tenho em meu coração, com todo o amor, zelo e fervor que possuo pela tua obra, cumprindo o teu chamado e a tua missão. E desde já, ó Pai, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor já está operando. É pelo nome de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Se você quiser sentir vontade ou precisar de mais um momento com Deus, orando assim como Jesus fazia, não se preocupe se esse sermão já acabou ou não. Esteja em comunhão com Ele, continue orando com Ele, leve Ele com você, não importa onde você esteja. Que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos juntos estar no céu quando Ele voltar.